Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Henrique, da Assembleia de Deus no Céu Belém, aqui do setor de Pirassununga, co-pastor da nossa igreja. Para nós é um prazer, um privilégio poder estar aqui novamente falando com vocês a respeito da Escola Bíblica Dominical. É sempre bom lembrar que estamos aqui sob a bênção do nosso pastor setorial, pastor Nilson Lopes, e também do nosso pastor presidente do nosso campo, Ministério Belém, aqui de Porto Ferreira, pastor Obadia Firmino. Estamos aqui para comentar referente à aula de número 6 desse segundo trimestre do ano de 2020. Lembrando os irmãos que estamos neste momento adaptado por videoaulas, que não estamos podendo ainda se reunir na nossa igreja, então estamos aqui comentando com os irmãos. Também quero dizer para os irmãos que nesse dia 10, aonde será o dia que estaremos estudando essa revista, é considerado também comemorado o Dia das Mães. Quero aproveitar aqui, em nome da minha família, em nome da nossa igreja, parabenizar todas as mamães, aquelas que estarão ouvindo e também aquelas que não estarão ouvindo nesse dia tão abençoado, né? Meus parabéns. E estamos aqui comentando sobre a Escola Bíblica Dominical, que tem como tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa lição de número 6, especificamente, tem como tema a condição dos gentios sem Deus. Antes de iniciar também, quero aqui agradecer ao nosso querido irmão, diácono irmão Denis, a sua esposa, a irmã Bruna. O Denis tem sido uma bênção para a nossa igreja, responsável pelas nossas mídias, está aí com esse canal maravilhoso no Facebook, que é ADB em Pirassununga, e também agora está colocando no YouTube também, e também no Instagram. Então você que nos ouve, você tem a oportunidade de compartilhar, de curtir, para que também essa aula possa ir alcançar outras vidas, tá? Voltando aqui já para a lição de número 6, a condição do gentio sem Deus, baseado no texto áureo de Efésios, capítulo 2, versículo 11, que vai falar: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática dessa lição está em outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão, herdeiro das promessas. Então, meus irmãos, já iniciamos falando a respeito um pouco dessa referência bíblica, a qual sabemos que a carta aos Efésios é escrita pelo apóstolo Paulo, e Paulo estava orientando esta igreja. Tá? O que acontecia nessa época, neste momento? Muitos irmãos estavam se convertendo ao cristianismo. Paulo estava pregando, e Paulo, como os irmãos sabem, foi chamado para pregar aos gentios, lembrando os irmãos que gentios é todo aquele que não é judeu. Então tinha os judeus, nossos queridos irmãos judeus, e todos aqueles que se convertiam, todos aqueles que eram fora dos judeus, eram considerados gentios. E sabemos muito bem o apego, o apreço que os nossos queridos irmãos judeus tinham pelas tradições judaicas. E por eles serem muito apegados às tradições judaicas, eles vão se apegar aqui neste ponto na circuncisão, sabendo os irmãos que a circuncisão aqui era um procedimento cirúrgico feito no prepúcio, ali do órgão genital masculino, de uma promessa, ou de um pacto, ou de uma aliança feita com Deus, Abraão, lá no livro de Gênesis, no capítulo 17, aonde Deus chama Abraão e fala para Abraão que a partir daquele momento, todo macho seria, logo no recém-nascido, no 8º dia, teria que ser circuncidado, teria que ser feito esse procedimento cirúrgico, provavelmente, segundo alguns historiadores, principalmente o comentário bíblico Wycliffe, vai nos dizer que era como um tipo de pedra cortante no formato de faca, tá? Um tipo de faca da época. Então, só que interessante aqui, irmãos, que essa aliança, o propósito de Deus dessa aliança com Abraão e com o povo de Israel, era para que o povo de Israel fosse obediente à sua palavra, para que o povo de Israel se santificasse. Esse ato, então, seria um ato de diferenciar também, de forma externa, o povo de Israel
das outras nações. Então sempre o povo de Israel, ele tinha sua peculiaridade, uma nação escolhida, um povo escolhido por Deus, e esse seria então mais um símbolo externo para que o povo conhecesse. Porém, o que me chama a atenção é que Abraão, ele já estava com 99 anos quando Deus faz esse pacto, essa aliança com ele. E já tinha o seu filho Ismael com Agar, com a escrava. Sabemos que Ismael aqui já estava com 13 anos, ou seja, quando Abraão então vai circuncidar, tanto ele quanto Ismael, Abraão com 99 e Ismael com 13. O que chama a atenção é que mesmo Abraão fazendo esse ato, esse pacto, mas Abraão, o pai da fé, ele já havia escolhido servir ao Senhor. Então, essa aliança seria para o povo, mas essa aliança já no coração de Abraão estava não tão além do que Abraão já vivia, porque Abraão já foi escolhido por Deus e já vivia pela fé. Abraão já havia saído do meio da tua parentela, já estava vivendo pela fé, já estava vivendo uma vida totalmente em obediência ao Senhor. Então, essa circuncisão agora passa a fazer parte da cultura judaica, passa a ser tradição. A partir deste momento, esse símbolo dessa aliança, agora, todo menino judeu, no seu 8º dia, ele era circuncidado, era um sinal de obediência a Deus. Sabemos que no decorrer da história, mais à frente um pouquinho, vamos ver que o povo no deserto, muitos deixaram de fazer, mas assim que Josué novamente, ele assume, depois da morte de Moisés, e antes de atravessar o Jordão, ele novamente chama todos e faz essa circuncisão novamente, reatando essa aliança, esse pacto com Deus, especificamente para o povo de Israel. Ou seja, o apóstolo agora está num contexto, os irmãos de Éfeso, aquela cidade ali com uma influência grega muito grande, os judeus ali, os judaizantes, os judeus tradicionais, não estavam aceitando a conversão daqueles novos irmãos. Por quê? Eles aceitariam a conversão desses novos irmãos se esses irmãos fossem circuncidados também. Eles acreditavam que a circuncisão, esse ato, a qual é externo, feito na carne, estaria totalmente ligado à salvação desses irmãos gentios. E o apóstolo Paulo vai ensinar eles, vai orientar eles, tanto para ele quanto para os gentios, que não havia necessidade, porque Cristo já havia vindo. Cristo vindo e os judeus o rejeitando, todos os outros povos que o aceitaram a Cristo, não é que a salvação não seria para toda a humanidade, sabemos que seria para toda a humanidade, até porque a salvação é para todos. O propósito de Deus, provavelmente em João 3,16, vai falar a respeito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Mas o plano de Deus era que todos se salvassem através da nação de Israel. Sabemos então como a nação rejeitou, todos aqueles que agora aceitaram receberam. Aí começa a entrar a conversão dos gentios, o chamado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é levantado ali pelo Espírito Santo, começa então a pregar a esse povo. E agora começa então, chegando a esse texto lido, o apóstolo Paulo vai se deparar com essa situação, com esse embate, com esse confronto, ao ponto de, em 49, aproximadamente, o Concílio de Jerusalém, a qual o apóstolo Paulo se reúne ali com alguns apóstolos para tratar especificamente sobre esse assunto. O interessante é que tratou-se desse assunto e os apóstolos então reconheceram, passaram a aceitar esses gentios agora convertidos, mas não circuncidados na carne. O apóstolo Paulo vai mais além, ele vai falar a respeito da necessidade da circuncisão dentro do coração. E é nesses pontos que nós estaremos vendo aqui, juntamente com o nosso querido pastor Douglas Batista, comentarista desse trimestre, a respeito de alguns pontos. Então, logo no início do texto, vai dizer, portanto, lembrai-vos de vós no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados de circuncisão. Por que eram gentios na carne? Ele está dizendo, porque eles não tinham aceitado a Cristo e eles não tinham direito à salvação.
porque a salvação era para os judeus. O próprio Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Então o apóstolo Paulo dizendo para ele que no outro tempo ele era gentios na carne, ou seja, excluído, não fazia parte desse projeto, e chamados incircuncisão, ou seja, povo fora. É tão interessantíssimo que o judeu é tão apegado a isso. Quando nós lembramos de Davi, se eu não estiver enganado, 1 Samuel, capítulo 17, vemos a história de Davi e de Golias ali. Quando Golias começa a desafiar o povo de Israel, nós vemos que Davi fala algo para Golias, fala assim: esse incircunciso vem até a nós, por quê? Porque o povo de Israel sempre foi muito apegado nessa tradição, porque era um pacto, uma aliança que eles tinham com o nosso Deus, tá? Então, qualquer outro povo que não fosse circuncidado era um povo que não era o povo de Deus. Então, o próprio Davi ali, ele vai falar: esse incircunciso, ou seja, esse homem que não tem nada a ver com o nosso Deus, esse homem que serve a outro Deus, que não faz parte do plano da salvação do nosso povo, vem a nós com lança, com espada, com escudo, eu irei até ele, nós sabemos a história que Deus dá a vitória. Então, iniciando essa lição, comentando esses pontos, já gostaria de deixar para os irmãos esse comentário, feita pelas mãos dos homens. Então, ou seja, circuncisão, ali era um ato, era o pacto, era a aliança com Deus, a nação de Israel. E agora, esses gentios estavam se convertendo, e o apóstolo Paulo vai orientar eles a questão de como era mais importante ser circuncidado de coração. Por que circuncidado de coração? Por isso que a lição tem como tema a condição dos gentios sem Deus. Eles, sem Deus, eles eram totalmente idólatras, totalmente pecadores, não que não deixam de ser pecadores, porém agora são regenerados por Cristo, através de Cristo, então agora eles vão receber o direito de ser chamados filhos de Deus. Tanto é que o objetivo específico desse primeiro tópico aqui é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Ou seja, o apóstolo Paulo agora vai dizer para eles que era uma tradição, que era uma aliança, um pacto, o povo diz: agora Jesus veio. Jesus cumpriu toda a lei, mas Jesus vem agora com a proposta da graça. E com a proposta da graça, o principal era ocorrer a mudança internamente do coração, para depois então refletir externamente. Porque era em vão, muitos judeus ali eram circuncidados, mas estavam vivendo. O próprio Jesus vai falar a respeito dos fariseus, que faziam os seus atos, as suas orações, liam até mesmo dentro da sinagoga, dentro do templo, a palavra, a lei, mas não vivia a lei. E agora o apóstolo Paulo vem com essa proposta da graça, proposta essa que foi fundada pelo próprio Senhor Salvador Jesus Cristo. Então ele agora vai falar, começa a falar com esses irmãos, tanto judeus quanto gentios. No versículo 12, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Ou seja, como eu disse, separados, não podiam ter essa salvação, porque eles não eram judeus. E estranhos ao conserto da promessa, não tinham direito, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Tá? Um parênteses aqui que eu abro, lembrando os nossos queridos irmãos, que essa carta de Efésios, principalmente nesse primeiro ponto do capítulo 1 ao capítulo 4, no esboço dela, vai falar sobre a unidade em Cristo. Tá? E nós estamos vendo aqui o apóstolo dizendo 12, que estavam a esperança e sem Deus no mundo, estavam sem Cristo. E o apóstolo está introduzindo-os juntamente em Cristo. Por quê? Está falando de unidade, de uma igreja só. Uma igreja que não vai ter gentil, que não vai ter grego, uma igreja onde vai ter aqueles que são lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Vamos ver aqui então, no primeiro, chamados em circuncisão. Logo no primeiro, ali no primeiro subínter, vai falar o conceito da circuncisão. Foi o que nós já falamos, remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo, grave bem isso, irmão, externo. Era algo que precisava aparecer, tá? E logo já no 2, vamos falar que o significado religioso é que fazia com que o povo obedecesse
Apontava para um tipo de santificação dos judeus para com Deus. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação, ou seja, o povo judeu estava inserido ali naquele meio, com a influência grega muito grande. Sabemos ali a adoração que havia a alguns tipos de deuses, sabemos que a influência era muito grande, então a depravação sexual era muito grande. Então era um símbolo também do povo judeu de adoração ao Senhor, de não se contaminar, de não participar desse pecado sexual, até porque a Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios 6:18 a respeito desse pecado. Todos os pecados, geralmente, nós alcançamos a misericórdia e a salvação através de Cristo. Mas esse da sexualidade, o apóstolo escrevendo em Coríntios 6:18, vai dizer que é preciso o homem, nós se livrarmos da prostituição. Nós fugimos, nós corremos. E o próprio Tiago vai escrever a respeito de nós resistir ao diabo. Temer a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, esse pecado de imoralidade, com esse ato da circuncisão, os judeus acreditavam que eles estariam se santificando ao Senhor. E o que Paulo vai dizer agora já no 3? A respeito que Paulo traz de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, mas que foi feita no interior, que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então a proposta agora, qual era? Era aceitar Cristo pela graça, mesmo que não houvesse esse sinal externo, mas dentro do coração havia uma conversão. E se há uma conversão, há uma mudança. E se há uma mudança, há uma transformação. Então agora eles são inseridos ao plano da salvação. E no subtópico 4, a circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões. Foi como nós comentamos também a respeito da deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo. Passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós. Ou seja, somos nós agora que aceitamos a Cristo. A circuncisão agora é no coração, quando deixamos o velho homem, nos transformamos numa nova criatura e passamos a seguir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tão interessante isso, eu até grifei aqui para comentar com os irmãos, que no dicionário Wycliffe, na página 422, aqui da edição de 2006, vai falar assim, que a circuncisão era um sinal adequado para o povo escolhido de Deus, porque a pureza espiritual e a santidade deveriam caracterizar a sua vida, como a corrupção do pecado frequentemente se manifesta com força peculiar na vida sexual. Deus exigiu que o seu povo simbolizasse a santificação das suas vidas por meio da purificação do órgão que serve para a reprodução de vida. Isso falando de forma externa. Mas agora, para nós concluir esse tópico 1, vamos entender então que esse símbolo da circuncisão, que é o objetivo conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, que a circuncisão era um símbolo do judeu para com Deus, um pacto, uma aliança, e eles acreditavam que só poderiam ser salvos aqueles que fossem circuncidados. E pela graça não. Pela graça, Paulo vai dizer agora que mesmo aqueles que eram incircuncisos, não tinha esse símbolo na carne exterior, mas que aceitou a Cristo, recebeu Cristo como Senhor, como Salvador, recebe o direito agora de ser chamado filho, ou seja, está inserido agora no projeto da salvação do nosso Senhor Deus, ou seja, o seu coração está circuncidado. Então, é muito interessante, e para finalizar, podemos destacar aqui nesse pensamento nosso, Romanos 2:29. É tão interessante que Stott aqui vai falar a respeito desse versículo aos Romanos. Ele vai dizer assim, esse conceito não é uma inovação de Paulo, pois ocorre regularmente no Antigo Testamento. No Pentateuco, Deus reclama dos corações incircuncisos, ou seja, Deus estava falando do próprio povo dele, que tinha o símbolo externo, mas estava errando, estava pecando. E agora,
Paulo vem com essa orientação, com esse ensinamento. Amém, meus irmãos? Finalizo aqui então esse tópico 1, dizendo a todos que a circuncisão agora ela é no coração. O homem precisa mudar, aceitar a Deus como Salvador da tua vida. Amém? Vamos para o tópico 2. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Falamos um pouco a respeito do tópico 1. Agora estaremos falando a respeito do tópico 2. Lembrando que o tópico 2 e o tópico 3. O tópico 2 tem como objetivo explicitar a antiga condição do gentio sem Deus e sem Cristo. Ou seja, lembrá-los de que eles não tinham direito à promessa, de como eles eram sem Deus, né, e sem Cristo. E também no tópico 3 estaremos afirmando que os judeus, os gentios, eram desprovidos de Deus, marchavam para a perdição eterna. Ou seja, se eles não fossem inseridos através da pessoa bendita de Cristo, eles estariam marchando para a perdição. E o tópico 2, ele vai ter como tema estranhos ao conserto da promessa. Por quê? Até interessante que nesse próprio tema, nesse tópico 2, o próprio pastor aqui Douglas, ele já começa dizendo que os gentios era como se fosse estranho. Por isso essa dificuldade de aceitação dos judeus. Porque para o judeu, ele aprendeu assim que ele era uma nação eleita, uma nação escolhida, e que eles eram um povo santo, separado, e que mais ninguém. Então, agora com a proposta, esses gentios precisavam entender também que eles eram como se fossem estranhos, por isso essa dificuldade dos judeus aceitarem. E logo, no subtópico 1 do tópico 2, nós vamos ver que uma vida sem Cristo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Paganismo, eles adoravam outros deuses, como nós falamos já agora há pouco, referente que eles adoravam alguns deuses gregos. Então, eles eram totalmente pagãos, ou seja, eles não tinham direito à salvação. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Ou seja, algo para nós refletirmos, principalmente nos dias de hoje. Há muitos se apegando à religião, há muitos religiosos, há muito praticando a religiosidade, mas estão deixando de viver essa vida plena em Cristo. Será que todos esses que se dizem ser religiosos nos dias de hoje, dizer que pertencem a alguma religião, será que de fato irão subir quando Jesus vier buscar a igreja? Pensamos isso neste momento, meus irmãos, né? Que os gentios, eles não tinham direito à promessa, mas através da pessoa bendita de Jesus, pelo sacrifício vivo de Jesus, agora foram regenerados, foram inseridos agora na videira, foram enxertados na videira agora e fazem parte. Tá? Então eles eram como se fossem estranhos. No subtópico 2 vai falar que separados da comunidade de Israel. Por quê? Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade. Por que desvantagem? A desvantagem é porque não tinham acesso à salvação. A comunidade de Israel, então, ela é o povo escolhido, como nós mencionamos. E esse povo aqui, eles estavam excluídos, não pertenciam. Tá? Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, da circuncisão, lembra? Ponto principal. Mas também não faziam parte do povo escolhido. Além de não ter essa aliança, esse pacto da circuncisão, eles não faziam parte, era de outro povo. E, consequentemente, não poderiam usufruir dos privilégios da aliança. A constatação cruel, e até grifei isso aqui na revista, era de que Deus não havia se revelado ao gentio, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas de Abraão, a Isaac e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Filhos por adoção. Lindo isso, meus irmãos. Para a glória de Deus. Como é gostoso se sentir parte deste povo.
Como é bom saber que nós temos um Pai que enviou o irmão mais velho, o primogênito. Esse primogênito veio, morreu, nós não tínhamos direito, nós estávamos destituídos dessa graça, dessa glória. Nós tínhamos perdido esse direito. Quando Adão pecou lá no Éden, nós perdemos, era como se tivesse entregado para o diabo, para o inimigo das nossas almas, a nossa vida, a nossa alma. E agora vem Cristo com essa proposta, não somente para um povo, não somente para uma nação, não somente para os judeus, mas para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê, professe a fé em Cristo, será salvo em Cristo Jesus. Subtópico 3 do tópico 2. Alienados ao pacto das promessas. Uma vez separada a comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabeleceu. Ou seja, além de eles não fazerem parte, eles não conheciam o privilégio de uma terra, de um céu, de um povo que receberia a provisão de Deus em todo momento. Eles estavam totalmente fora e muitos de algumas promessas eles não sabiam, eles não tinham acesso. Como é que eles começam a ter acesso? Então, eles não sabiam a respeito do pacto abraâmico, lá em Gênesis 12, 1 e 3, o pacto mosaico, que é Deuteronômio 28, 1 e 14, o pacto davídico, segundo Samuel. Esses pactos eram a reiteração da promessa messiânica, ou seja, a própria nação de Israel sempre houve profetas apontando para o Cristo que viria. Mas esses gentios não sabiam, os judeus sabiam. Por isso que é interessante que era para os judeus ter o aceitado. E a salvação chegaria aos gentios através dos judeus. Porém, esse povo judeu que tinha essas promessas não aceitou. Aí entra os gentios, que eram alienados ao pacto da promessa, como está aqui nesse subtópico 3. Agora eles vão ser inseridos, como nós já mencionamos. Agora, uma vez regenerado em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. Isso é lindo, meus irmãos. De alienados da promessa, ou seja, de excluídos da promessa, de fora do contexto para a salvação, agora, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. A graça alcança a todos, irmãos. A graça não é somente para A ou para B. A graça é para todo aquele que aceita, que reconhece o Deus de Israel como Deus. Isso é glorioso. Amém? E agora vamos para o tópico 3, já caminhando para o final, sem esperança e sem Deus. É tão interessante esse tópico, porque o gentio, vamos ver, o que é esperança? A esperança é uma motivação, a esperança é nós acreditarmos, né? A esperança faz com que a gente tenha confiança. Quando nós estamos esperançosos, nós confiamos em algo. E o povo gentil não tinha essa esperança. É tão interessante que havia ali, na época, um filósofo grego, seu nome era Epicuro, e ele tinha uma carta dele que era muito falada, que chamava Carta da Felicidade. E muitos dos ensinamentos desses gentios, ali da época que eles eram influenciados pelos gregos, eles tinham não somente essa verdade desse Epicuro, que era essa Carta da Felicidade, como também outros filósofos influenciados ali por alguns ensinamentos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, eles eram influenciados. É interessante que eu até grifei aqui, uma das coisas que essa Carta da Felicidade falava é o seguinte: então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós, justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. A morte, portanto, não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos, já que para aqueles que ela não existe, ao passo, para esses, não estão mais aqui. E, no entanto, a maioria das pessoas, ora, foge da morte como se fosse o maior dos males, ora, a deseja como o descanso do mal da vida. Ou seja, o que acontecia aqui? Eles não tinham uma esperança do que aconteceria com eles. Para eles, muitos deles acreditavam que
Acabou que a felicidade era somente naquele momento ali, depois não haveria mais nada. Não tinha uma esperança, diferente de nós, que temos uma esperança. Que esperança é essa? Que há um céu que nos espera. Se nós não fazemos parte do arrebatamento e esse corpo tombar nessa terra, mas um dia nós encontraremos com ele. Há uma esperança. A esperança é que encontraremos com ele nos ares, e tem um céu que nos espera. E isso é glorioso, irmãos. Então, o povo, os gentios, ele não tinha essa esperança. A esperança deles era morta, não tinha essa confiança. E eles sofriam essa influência desses filósofos gregos. Havia uma degradação muito grande. Os pecados ali, principalmente sobre essa influência, eram muito grandes. Sofrimentos, morte. Mas aí, o que acontece? Agora, com o apóstolo Paulo pregando, eles começam a aceitar a Cristo. E aceitando a Cristo, eles começam a ter essa esperança, acreditar nessa esperança. Amém, meus irmãos? Até aí, vamos lá. Desprovidos de esperança, a palavra esperança traz a ideia de confiança, falamos a respeito disso. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Ou seja, quando alguém diz não ter esperança, alguma coisa está errada. Porque aquele que crê em Deus, aquele que tem a convicção de que há um Deus que nos criou e que cumpre a sua promessa, ele tem esperança. E essa esperança nos gera confiança. Então, todo aquele que é sem esperança pode ter certeza que ele está ausente de Deus. Sem Deus no mundo, tópico 2, subtópico 2 do tópico 3. Sem Deus no mundo, a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam. Falamos a respeito disso. Eles tinham suas crenças em alguns deuses ali gregos, principalmente. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras. Tá? Então, eles tinham sim, eles acreditavam em alguma coisa, mas esse alguma coisa que eles acreditavam era somente momentâneo. Não tinha nenhuma explicação de futuro, de céu, de salvação, tá? De Cristo, de um único Deus a qual nós servimos. Tá? Então, era um povo totalmente sem esperança e sem Deus. Amém, irmãos? Vamos para a conclusão. Concluir, nós somos acostumados, quando estamos em sala a debater com os irmãos, nós sentimos falta disso, né? Até nós adquirimos, às vezes, alguns jargões que a gente pergunta, irmãos, alguma pergunta? Então, se a gente aqui não tomar esse cuidado, a gente pergunta para os irmãos que vão assistir a aula, alguma pergunta, algum comentário, né? Lembrando que nós estamos apenas fazendo alguns comentários, mas o próprio comentarista escritor aqui, ele já nos traz um assunto, um conteúdo muito rico, é um conteúdo muito profundo, tá? E quem tiver a oportunidade ainda de adquirir o livro, a qual o próprio pastor Douglas Batista comenta a respeito da lição, ele vai trazer algo mais profundo ainda para a gente. Conclusão. No outro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Ou seja, em outro tempo, tá? Nós não acreditávamos em Deus. Nós não tínhamos direito a essa salvação. Estávamos destinados à morte e morte eterna, ao inferno. Separados de Cristo e de Israel. Ou seja, a promessa que tem para Israel, sabemos, né, não vamos entrar aqui em nada escatológico, mas sabemos que muitas das coisas irão acontecer com Israel ainda após o arrebatamento. É tão interessante que o privilégio da igreja, desse gentil que recebeu esse Cristo, que recebeu Jesus como Salvador, que não tinha nada a ver, que não tinha essa herança feita a Israel, só o fato de acreditar em Deus, nós seremos privilegiados, alcançaremos a glória primeiro do que a nação de Israel. Olha para vocês verem que interessante isso, né? Desesperançados e longe de Deus, vivíamos assim. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único verdadeiro Deus. Bendito seja o Deus Santo, o nome para sempre. Amém, meus irmãos? Então, concluindo, tá? Circuncisão e incircuncisão. Circuncisão era um ato, um procedimento cirúrgico, uma aliança que Deus tinha com o povo de Israel,
que tinha com o povo de Israel ali todo menino macho, e agora os novos convertidos, os gentios estavam se convertendo, e o povo de Israel, os judeus, queriam que ele fizesse. O apóstolo Paulo agora, recebendo de Deus, recebendo de Cristo esse ensinamento da graça, vai ensinar a eles que não é mais necessário. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos estão apegados à tradição, a rituais, e estão esquecendo de que o principal é dentro do nosso coração. Né? A circuncisão está dentro do nosso coração. Quando nós nos convertemos, deixamos de fazer muita coisa, e a preocupação agora não é externo. O externo vai refletir o que está dentro. Quando nos preocupamos com o externo, pode ver muitas das vezes, como o próprio Jesus vai dizer sobre sepulcro caiado, que é relacionado aos fariseus ali, que falavam. O próprio Jesus vai citar o livro do profeta Isaías, que vai falar que a boca fala a respeito dele, que a boca professa, que a boca chama Jesus, mas o coração diz outra coisa. Então agora precisamos entender que nós fazemos parte da circuncisão de coração. Aceitamos a Cristo como Salvador. Amém, irmãos? Então, um dos principais objetivos dessa lição, essa lição de número 6, né, é esclarecer de que modo que os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Ou seja, eles estavam privados porque eles não haviam ainda aceitado a Jesus. Porque pelos judeus eles não tinham acesso, pelo fato de eles não ser descendentes de Abraão. Tá? Mas, porém, como Deus é maravilhoso, eles entenderam isso, aceitaram a Cristo pela graça. O povo judeu também entendeu e os aceitou através de Cristo. E o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse breve comentário. Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, desejo a todas as mamães um feliz Dia das Mães. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E você que vai ouvir, talvez se você tiver paciência de ouvir e querer aceitar esse Cristo, você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, precisa se reconciliar, ou você que precisa abrir o teu coração, né? Se libertar deste pecado que está tão aparente na tua vida, que tem te levado para o inferno, né? Ainda dá tempo. Aceite a Cristo como Salvador. Tá? Procure a nossa igreja, procure um dos nossos irmãos, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.